Olá, 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 Aquário. Tudo bem com vocês? Muito seco o clima aí, onde vocês estão? Eu dei umas tossidinhas aqui no meio, vocês não ligam não, porque eu tô gravando vários vídeos aqui um atrás do outro, de todos os signos, e a garganta já tá dando sinais de desgaste. 4 de ouro aqui pra gente começar a nossa conversa, pra dar o tom aqui da nossa conversa. Chakra cardíaco. Eu sou a Dan Moraes, acho que eu não falei, né? A alquimista aqui do canal, sejam muito bem-vindos. As mensagens aqui pro mês de agosto dizem que é o mês mais longo do ano, né? 97 dias, mais ou menos. O mago. Valete de ouro pulou aqui também. Desmembrando aqui a mensagem central, né? Rainha de copas, porque eu percebo que... Cavaleiro de copas. Eu percebo que as mensagens, né, que eu tenho tirado todas as semanas aqui para todos os signos, elas têm uma espinha dorsal. É como se a mensagem ela fosse universal. Sabe igual você vê quando os astrólogos fazem o céu da semana? Que é uma leitura geral, né? Que interfere com todo mundo. Então, o que eu percebo... pelas cartas, né, que às vezes se repetem, pelo tom da conversa toda, que existe uma espinha dorsal aqui nas mensagens. Carta do mundo. E para cada signo tem as suas peculiaridades, né? Tem a sua parcela, 7 de espadas, tem a sua parcela de responsabilidade mesmo, sabe? Porque eu acho que, né, a gente tá caminhando e o as de espada no topo do jogo e no fundo do baralho temos aqui o 3 de ouro. Porque, na verdade, assim, né, pra onde caminha a humanidade, gente? Todo mundo tá caminhando pro mesmo lugar, né? E pra quem já descobriu, né, e é adepto da ideia de que somos um, né, de que todos somos fagulhas, né, e centelhas de uma mesma unidade criadora, né, potência criadora. Então, teoricamente, a gente tá todo mundo caminhando de mãozinha dada, sabe? E aí, para cada um de nós, né? E aqui a gente divide pelos signos, então, para cada um de nós, acaba ficando uma parcela da responsabilidade, né? Uma parte da tarefa. E aí, juntando a tarefa de todo mundo, isso se torna o caminho, sabe? Então, é gostoso sair. Foi o primeiro signo que saiu uma carta do chakra cardíaco. Né? Aqui. Então a gente tem o 4 de ouro, ele fala muito sobre estabilidade. E estabilidade de apego, mas aqui nesse tarô especificamente, eu vejo uma coisa de valorizar, sabe? O que a gente já tem, o que a gente já acessou, as transformações que a gente já encarou, né? A conexão e a capacidade de decifrar os sinais que a gente já desenvolveu, né? Porque aqui, ó, tem um raio saindo das costas dele, né? Ele tem uma árvore atrás dele. Aí ele tem, né, várias borboletinhas voando aqui. Ele tá num ambiente, né? É como se ele tivesse, se a árvore fosse o trono dele. Sabe? Então, assim, né? Na alquimia a gente também entende que nós somos árvores. Cada um de nós, né? Assim como as árvores que estão no jardim, né, na sua rua ou qualquer lugar no seu quintal, né, se você tem o privilégio de ter um quintal com jardim, nós também somos árvores e podemos ser encaradas como árvores. Então é como se ele tivesse também integrado, sabe, né, ele tá tão enraizado que ele meio que virou uma coisa, né, com a árvore. E as conquistas, os recursos também é como se fosse ele. Sabe aquela pessoa que às vezes... oi, quem é você? Eu sou o fulano, que eu sou, sei lá, eu sou advogado da empresa tal, eu sou nutricionista e tal. A pessoa, ela se torna, né, a profissão dela se torna ela, sabe? Vira uma identidade. Então, assim, o que a gente tem, eu ouvi uma frase ótima da Dani People essa semana, que eu adoro a Dani People, né? Toda semana eu comento dela em algum signo, que ela falou assim, a gente tá numa era que a gente precisa ter para provar que é. Eu achei isso tão, assim, essa síntese tão maravilhosa que e cabe um pouco nessa carta, né, nesse tom da nossa conversa, porque a gente acaba relegando a nossa essência, o nosso existir pelo que a gente faz e pelo que a gente tem, sabe?
Que mais, né? Aqui, ó. Aí no centro do jogo a gente tem a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela pede para que a gente... isso tudo que a gente tem, isso tudo que a gente já acessou, né? Olha o mundo aqui também, né? Tá muito frutífero aqui o seu jogo, pra te ser bem sincero, né? Porque a gente tem um mago na base do jogo. Então, assim, a ideia que eu tenho, a ideia que me dá aqui, é que você tem as habilidades necessárias e assim, e você já, de certa forma, você já consegue usufruir dessa plenitude toda, tá? De todos os anos que você já vem trabalhando, de tudo que você vem investindo, ou até, como eu tô falando com o aquário aqui, até todas as rebeldias às quais você já se comprometeu, isso criou uma trajetória, você já tem uma biografia em relação a isso, tá? E essa biografia, ela tá muito pautada em fazer acontecer alguma coisa, tá? Então, assim, você nunca foi um rebelde à toa. Um rebelde, sabe, tipo rebelde sem causa, sem muita explicação, nem sei por que eu defendo isso. Não. O que eu vejo aqui é que você tinha sempre um porquê, por mais que você não tivesse consciência muito disso, tá? Eu não sei com quantos anos, né? Eu tô falando aqui com pessoas de que idade. E isso também não tem a ver com idade, porque eu conheço pessoas de 20 e poucos anos muito maduras e conheço pessoas de 50 que, tipo, gente, vamos evoluir, vamos amadurecer, sabe? Então isso não tem muito a ver com idade, mas assim, às vezes você não tinha consciência, enquanto você tava, né, expressando aquela rebeldia, discordando de coisas, né? Quando você parecia às vezes só do contra, você às vezes não tinha essa consciência disso tudo. Mas isso contribuiu com outras pessoas também, sabe? Outras pessoas tomaram você como exemplo, né? Consciente ou inconscientemente. E sempre teve no fundo de você uma causa nobre, sabe? O Cavaleiro de Copas, pra mim, ele sempre traz essa coisa muito do caminhar por um propósito, caminhar para chegar em algum lugar com um porquê muito definido, né? Com um porquê muito estabelecido. E com isso, né? Com esse processo de eventuais, você sempre usou muito essas rebeldias, muito... essa motivação, às vezes, diferente, né? Essa racionalidade um pouco diferente das outras pessoas, isso sempre foi usado você nunca teve muito problema de abrir mão de situações, de pessoas, de ideias, sabe? Então, o 4 de ouro que fala dessa coisa do apego, o que eu vejo aqui é que ele sinaliza um apego meio que justificado, vamos dizer assim, sabe? Por toda a sua história. Sabe aquela, tipo, respeita a minha história? É isso, respeita a minha história, porque eu sei onde eu tô, eu sei aonde eu quero chegar, né? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei por que eu quero ir, né? E isso, assim, eu tô disposto a compartilhar, a contribuir, não necessariamente de forma consciente, né? No sentido de que, eu vou ser um professor, eu vou ser uma pessoa que vai passar conhecimento. Não, é natural isso, sabe, Aquário? Sentindo que você tá numa fase assim que, tipo, que é natural esse reconhecimento das pessoas reconhecerem as suas habilidades, né? A sua capacidade de desenrolar as coisas mesmo, sabe? Eu vou isolar aqui o 3 de ouro que tá no fundo do baralho e eu vou até pedir mais 3 cartas aqui, que eu tô vendo, assim, uma constatação, mas eu não tô vendo meio que não tá muito claro pra mim uma mensagem em relação justiça, uma mensagem em relação ao mês, assim, sabe? Eu tô sentindo muito o seu momento, mas não tá muito claro o que fazer com isso nesse mês de agosto, sabe? Eu acho que talvez possa ser que o mês de agosto, né, no senso comum, é um mês desafiador, né? Lua é um mês desafiador, geralmente, né? A gente tem essa ideia e o 2 de ouro, ó.
Então é um mês desafiador para a grande maioria das pessoas. Então, assim, você vai ser um agente, tá? Ó, a Justiça, a Lua e o 2 de Ouro aqui que eu pedi para clarificar, né? Porque tava um momento, mas não tava muito uma direção. Com essas 3 cartas, você vai ser um agente, tá? Volto a dizer, pode ser de forma consciente, alguém realmente te procurar para poder ter uma resposta, ter uma orientação, né? Ou você ser aquela pessoa ali que vai ter voz para poder falar alguma coisa. Ou pode ser de forma inconsciente também. Você vai ser um agente que vai possibilitar as pessoas a acessarem lugares sombrios, escondidos, ou você vai ser o agente de revelação de alguma coisa que estava velada, que estava escondida, que as pessoas não estavam falando. E você, a partir dessa situação aqui que eu falei, tá? De você validar suas rebeldias, de você validar os seus posicionamentos, né? Todas as vezes que você se movimentou, você não se arrepende das coisas. É isso que eu tô sentindo muito aqui, sabe? Então, a minha história, eu honro a minha história. E em função disso, você já conseguiu alcançar um respeito, sabe? De ser uma pessoa equilibrada, de ser uma pessoa ponderada. Não é nem equilibrada, porque equilíbrio também é muito relativo. Uma pessoa ponderada, sabe? Que sabe sinalizar, que sabe dar boas ideias, ideias novas, né? Que sabe trazer um olhar novo, né? Eu tenho uma amiga de aquário, que até por isso que eu falei das pessoas jovens, né? Ela tem idade pra ser minha filha, quase. Ela tem idade pra ser minha filha. E ela é uma amiga minha, muito mais jovem do que eu, que, cara, ela tem um olhar, assim, que ela fala, às vezes falo, não, porque eu pensei nisso, nisso, isso. Aí ela vem, que às vezes eu fico até com raiva dela, porque às vezes ela vem com umas doses de realidade, que ela fala assim, não, mas e tal coisa, tal coisa? Aí às vezes eu fico uns 3 dias sem responder pra ela, porque eu fico digerindo aquilo, sabe? Porque eu falo assim, puta que pariu. Opa, desculpa. Eu falo, né, PQP, eu falo, caramba, essa menina jovem desse jeito vem me dar um tapa na cara desse, entendeu? Vai me fazer olhar pra um negócio que eu não tava vendo. Como que ela percebeu isso? Sabe, ela tem uma clareza, uma maturidade atípica pra idade dela, sabe? Se bobear, ela vai ver isso, porque ela vê meus vídeos. E ela vai saber que é ela. E assim, ela tem uma maturidade atípica. Então, sabe, o que eu tô enxergando aqui é que, assim, é esse caminhar, sabe? E aí, assim, cada um traz uma história, uma biografia, né? Mas eu tô falando aqui com pessoas, né, que não necessariamente são do sol de aquário, mas pessoas que caíram aqui de algum jeito, ou você tem uma energia de aquário forte no mapa, né? E se você caiu aqui e não tem o sol em aquário, mas mesmo que tenha também, olhe para sua casa 11, sabe? Porque a casa 11, ela fala dos coletivos, ela fala dos amigos, mas ela também fala de ser uma certa influência sobre coletivos, sabe? De você ser uma voz, né? Dentro às vezes você fala pelas pessoas que não têm voz, né? Você é capaz de reconhecer, às vezes, que alguém está sendo... Estão aproveitando de determinada pessoa, alguém está sendo abusado de alguma forma e você vai lá e justifica essa pessoa e traz essa pessoa para a luz, sabe? Então eu acho que nesse mês de agosto, que no geral é um mês desafiador para muitas pessoas, é um tempo em que você vai ser chamado a exercer essa sua capacidade, sabe? De ser essa pessoa ponderada, de bater o martelo da justiça, sabe? E olha que bonito que saiu aqui, né? Que pulou a cura planetária, né? Olha o que os anjos, né? O oráculo dos anjos está vindo falar assim. Olha, precisa de você agora, sabe? Precisa que você seja... Você não pode mais se calar. Você precisa arranjar um jeito de falar para mais pessoas. Você precisa, sabe? Porque você tá num patamar, você alcançou aí um lugar, né? E uma sabedoria que você precisa ser ouvido por mais pessoas, né? O que você tem para dizer, o que você tem para compartilhar é muito necessário nesse momento que a gente está vivendo. Então arranje um jeito, tá? Se você não gosta de aparecer, faz um canal dark, começa a escrever livro, começa, sei lá, se movimenta na sua cidade, ou começa a trabalhar com alguém,
que tenha essa visão de mundo que você quer entregar, né? Se você tem habilidades mais técnicas, né? Mais de background, mais de bastidor, então começa a colocar o seu serviço, começa a colocar os seus talentos e as suas habilidades a serviço dessa cura planetária, né? Busque trabalhar com pessoas que estejam dizendo aquilo que você também gostaria de dizer, né? Aquilo que você também diz em pequenos grupos, sabe? Então essa carta é um chamado muito grande, Aquário, para vocês, tá? Na verdade, quem tem Sol em Aquário já tem um chamado forte, né? Já precisa, quem tem energia forte de Aquário, é uma pessoa que ela tá fadada a ser considerada a outsider, né? Tipo, a que foge do padrão, né? Aquela pessoa que não é compreendida, né? Mas é o que eu sempre digo, gente, os grandes inventores, os grandes pensadores da nossa história, né? Da nossa sociedade, foram taxados de loucos na época deles, né? E hoje, depois de muitos anos, né? Poucos são reconhecidos em vida, né? Alguns ainda conseguem ser reconhecidos em vida, e muitos só são reconhecidos muitos anos depois da morte, né? E aí são tidos como gênios, né? E eles eram tidos como loucos na época deles. Então, assim, essa é a energia de Aquário. Então, quem tem muita energia de Aquário, né? Um Aquário proeminente no mapa, um Urano proeminente no mapa, um Aquário, uma casa 11 com muita coisa, precisa assumir essa responsabilidade, dar a cara a tapa, literalmente, dar a cara a tapa. E aí esse mês é uma convocação para vocês, Aquário. É uma convocação. Tá bom? É isso, um ótimo mês para vocês e até o próximo vídeo.